A poucos instantes, o mundo da realeza parou abruptamente. Flashes de câmeras disparavam multidões, aguardavam, e ainda assim, os portões de Buckingham permaneciam fechados. Então, em uma reviravolta surpreendente, a princesa Catherine surgiu com uma expressão que contava 1000 histórias. O que ela disse em seguida causou um choque na monarquia e na nação. O silêncio não era apenas protocolo real. Era a calmaria antes de uma tempestade que vinha se formando há anos. Antes de nos aprofundarmos no que isso realmente significa para a família real, certifique-se de se inscrever para não perder nenhuma atualização. No momento em que Catherine surgiu sob os holofotes, sem aviso prévio, até os repórteres mais experientes perceberam que algo estava terrivelmente errado. Não era apenas a sua presença que assustava a multidão. Era a tristeza em sua expressão. Uma quietude perturbadora em seus olhos revelava algo mais profundo do que o dever. Para uma família construída sobre a imagem pública. Essa quebra de tradição era um grito interno. Havia semanas que se ouviam sussurros nos bastidores do palácio. Rumores sobre corredores silenciosos, sobre Charles cancelando reuniões privadas, sem explicação, sobre assessores vistos entrando e saindo em horários impróprios. Mas o público recebeu apenas vagas garantias, frases como "preciso descansar" e "compromissos leves". O que ficou subentendido foi o mais revelador. Atrás das câmeras, assessores reais trocavam olhares frenéticos. Alguns seguravam pastas com força. Outros sussurravam em fones de ouvido visivelmente abalados. Ficou claro que algo havia mudado. O tipo de mudança que não podia ser escondida sob cerimônias ou suavizada por títulos. Catherine, sua voz, inicialmente quase um sussurro, proferiu as palavras para as quais ninguém estava preparado. O estado de saúde do rei chegou a um ponto crítico, e com isso, a nação inteira prendeu a respiração. Não se tratava apenas de uma atualização sobre sua saúde. Era uma revelação, uma que reverberaria por toda a estrutura da monarquia, desfazendo a imagem de controle e dignidade cuidadosamente construída que a família real havia passado décadas preservando. Mas ainda mais alarmante era a constatação de que o público havia sido mantido na ignorância por muito mais tempo do que qualquer um suspeitava. Os rumores ganharam novo peso. As histórias de que Charles não era visto em público há semanas deixaram de ser meras especulações. Tornaram-se fios numa tapeçaria muito mais sombria. Ficou inegável que aquilo não fora repentino. A verdade vinha se construindo a portas fechadas, escondidas sob sorrisos, cerimônias e silêncio. A aparição de Catarina estilhaçou essa ilusão, expondo algo muito mais frágil do que qualquer um estava disposto a admitir. O impacto de suas palavras reverberou para além dos portões do palácio. A notícia espalhou-se pelas manchetes, redes sociais e mesas de jantar em todo o mundo. Mas isso era apenas o começo. Os muros do segredo, cuidadosamente guardados, haviam rachado, e o que se escondia por trás deles logo revelaria uma história de traição real, doenças ocultas e decisões tomadas por medo. Mas a verdade que Catarina revelou era apenas a superfície. O que se seguiu expôs uma história de ocultação, traição e decisões desesperadas por trás dos muros do palácio. Durante meses, o público foi alimentado com uma versão cuidadosamente selecionada da verdade. Dizia-se que o rei Charles estava descansando, fazendo uma pausa, recuperando-se do cansaço do dia a dia. Mas, dentro do palácio, uma realidade bem diferente, se desenrolava uma que o público jamais deveria ver. Por trás da opulência e do protocolo, uma crise silenciosa se intensificava e os sinais não podiam mais ser ignorados. Enquanto as declarações oficiais pintavam um quadro de recuperação, memorandos internos contavam outra história. Médicos da realeza faziam repetidas viagens extraoficiais a Balmoral, algumas na calada da noite. Registros de segurança eram adulterados. O acesso era restrito. Até mesmo funcionários veteranos foram repentinamente realocados ou removidos por completo. O palácio trabalhava incansavelmente para manter uma ilusão. A ilusão de que o rei ainda estava no comando. Catherine, no entanto, começara a perceber as falhas. Tudo começou com um documento extraviado, um relatório médico interno marcado como
apenas para os olhos, que havia sido deixado aberto sobre uma escrivaninha de mogno. Ela não deveria tê-lo visto, mas uma vez visto, não conseguiu mais ignorá-lo. A linguagem era clínica, mas as implicações eram devastadoras. Charles não estava apenas doente. Seu estado de saúde estava se deteriorando a um ritmo que ninguém estava disposto a admitir. Quanto mais Catherine insistia, mais forte se tornava a resistência. Conselheiros começaram a evitá-la. William foi aconselhado a mantê-la focada nos filhos, mas Catherine, com sua determinação silenciosa, era inflexível. Ela começou a falar diretamente com os médicos do palácio exigindo esclarecimentos. E quando eles hesitaram, ela soube que algo mais sombrio estava acontecendo. A situação chegou ao ápice durante uma reunião familiar privada, em Sandringham. Catherine revelou tudo o que havia descoberto. Os relatórios médicos, as consultas secretas, os registros erráticos de medicação. Ela se voltou para Camila e fez uma única pergunta. Por que você não nos contou a verdade? A sala mergulhou num silêncio que nenhuma autoridade real conseguiria impor. E então, Camila respondeu. Não com explicações, mas com uma fria evasiva. Precisamos proteger a imagem, disse ela. Essa era a prioridade dela. Não o homem, não a família, a imagem. Foi naquele momento que o conflito interno de William finalmente veio à tona. Dividido entre a tradição em que nascera e a esposa em quem confiara sua alma, ele se viu à beira de um colapso. Pela primeira vez, começou a questionar não apenas os conselheiros ao seu redor, mas a própria instituição que todos eram obrigados a proteger. A ruptura se aprofundou. As reuniões se transformaram em confrontos. Catarina e Guilherme não eram mais apenas herdeiros do trono. Eram ameaças ao status quo. Quanto mais pressionavam por transparência, mais o sistema resistia. E nas sombras dos corredores reais, forças começaram a se mobilizar para silenciar o que se aproximava perigosamente da verdade. E justamente quando Catherine pensava conhecer a extensão do estado de saúde de Charles, um arquivo secreto mudou tudo. Um arquivo que revelava um capítulo oculto da história médica da realeza. Nos últimos meses de vida, a rainha deixou para trás mais do que apenas memórias. Ela deixou uma carta lacrada, endereçada à princesa Catherine, fechada até agora. O conteúdo dessa carta alteraria para sempre a compreensão de Catherine sobre a saúde do rei Charles e seu destino. O envelope estava escondido, à vista de todos, enterrado entre lembranças pessoais em uma pequena caixa de cedro que pertencera à rainha Elizabeth II. Não ostentava nenhum selo real, nenhuma marca oficial, apenas o nome de Catherine escrito com a caligrafia inconfundível da rainha. Ninguém havia falado sobre ele. Ninguém sequer sabia de sua existência. Mas, no instante em que Catherine o encontrou, soube que continha respostas que o palácio jamais pretendera que ela recebesse. Dentro havia uma carta manuscrita, profundamente pessoal e enigmaticamente sinistra. A rainha, com sua graça habitual, reconheceu que seu tempo estava próximo. Mas foi o que ela disse, em seguida, que fez as mãos de Catarina tremerem. Elizabeth alertou sobre uma crescente fragilidade em seu filho, não apenas o peso da coroa, mas algo mais profundo, uma vulnerabilidade herdada, que há muito era suspeitada, mas nunca verbalizada. A rainha já a vira antes na juventude de Charles, em seus primeiros anos de responsabilidade, e temia que o estresse, o segredo e o legado tivessem cobrado um preço silencioso, porém irreversível. Mas a rainha não abordou apenas a saúde. Ela fez referências sutis, porém deliberadas, a Diana, a como Charles nunca se recuperou emocionalmente de sua perda, como a culpa moldou suas escolhas, e como a dor não resolvida poderia estar corroendo sua capacidade de liderar. Então veio a passagem mais arrepiante, um aviso velado, mas incisivo sobre Camila. A rainha não a acusou diretamente, mas suas palavras transbordavam preocupação. Ela falou sobre sombras que se acumulavam em torno dos cuidados de Charles e insistiu para que Catherine permanecesse vigilante. Enquanto Catherine relia a carta sob a luz tênue de seu escritório particular, tudo começou a fazer sentido. As inconsistências, o segredo, a deterioração silenciosa. Tudo se alinhava com o que a rainha havia previsto. De repente,
O comportamento estranho dos auxiliares do palácio, a necessidade de controle de Camila e as atualizações erráticas sobre a saúde de Charles não eram apenas preocupantes. Eles faziam parte de uma decadência oculta muito maior. E lá estava a última frase da rainha rabiscada com uma caligrafia mais trêmula, mas tão incisiva como sempre. Não deixe que a coroa a impeça de ver a verdade. Não era um conselho, era um apelo. A última esperança de uma monarca moribunda, confiada à única mulher que ela acreditava ter a força para desafiar o silêncio. Catherine dobrou a carta e a segurou junto ao corpo com os pensamentos a mil. Ela não era apenas uma esposa ou uma mãe, ou a futura rainha consorte. Ela era a última linha de defesa entre a verdade e a imagem que a monarquia tanto se esforçara para preservar. A rainha havia deixado um mapa para ela, e ela o seguiria. Assim, Catarina fez um juramento não apenas à memória da rainha, mas à nação. Mas revelar a verdade teria um preço, especialmente com Camila observando. Era para ser um compromisso de rotina. Mas então veio o tropeço, a pausa momentânea e o olhar nos olhos de Charles que dizia tudo. As câmeras começaram a gravar, os assessores entraram em pânico e num piscar de olhos o rei estava no chão. A monarquia nunca mais seria a mesma. O que deveria ser uma recepção discreta, a portas fechadas, em uma propriedade privada, tornou-se o ponto de virada que o palácio tentava desesperadamente evitar. No meio de uma frase, o rei Charles perdeu o equilíbrio e desabou com uma expressão vazia e o corpo inerte. Nenhum membro da imprensa havia sido convidado, mas alguém lá dentro gravou tudo. Um vídeo tremido, com não mais de language not, registered for generation segundos, mas impactante o suficiente para destruir a ilusão de controle. Em poucas horas, as imagens vazaram. Primeiro para um pequeno blog político, depois para todas as principais redes de notícias. A notícia se espalhou como fogo em palha seca, sem censura crua e inegável. O mundo não esperou por um comunicado à imprensa. Viu a verdade com os próprios olhos. O pânico tomou conta da nação. Perguntas irromperam globalmente. O que aconteceu com o rei? Há quanto tempo isso vinha acontecendo? Por que a família permaneceu em silêncio? Do lado de fora dos portões do hospital, o caos reinava. Mas foi Catherine quem emergiu de cabeça baixa, visivelmente abalada. Seu rosto banhado em lágrimas dizia mais do que qualquer declaração jamais poderia. E, no entanto, o palácio ainda se apegava às suas frases ensaiadas. O rei está estável, exames de rotina, nada preocupante. Mas tudo estava se desfazendo rápido demais, publicamente demais. Lá dentro, os médicos não estavam mais se preocupando com as aparências. Estavam revelando duras verdades. Uma condição neurológica degenerativa progressiva. E o mais grave de tudo, com sintomas presentes muito antes do que havia sido relatado. O silêncio não fora apenas protocolo real. Fora omissão calculada. Catarina, antes apenas desconfiada, agora estava à beira de uma fúria descontrolada. Ela exigiu respostas, total transparência. Uma coletiva de imprensa. Uma frente unida para se dirigir à nação. Mas a resposta foi rápida e incisiva. Uma negação categórica. Conselheiros de alto escalão, liderados por figuras leais, a Camila, alertaram que o pânico público poderia desestabilizar a monarquia. Aconselharam esperar adiar controlar a imagem. Mas Catarina já havia visto o preço que esconder a verdade lhes custara. O estado de saúde do rei não era mais um assunto privado. Era uma crise constitucional se desenrolando em tempo real. Catarina sabia que o povo não estava apenas preocupado. Estavam de luto por um rei que mal haviam conhecido como soberano. E, no entanto, mesmo com a verdade estampada nas manchetes, o palácio insistia em manter as sombras. Mas Catarina já havia ido longe demais para recuar agora. Muitos avisos haviam sido ignorados, muitas linhas cruzadas. Ela lera a carta da rainha. Observara o marido lutar contra o silêncio. E agora, o homem que um dia fora seu sogro de nome, se tornara sua causa por completo. Então, ela fez o impensável. Num gesto nunca antes visto na história da realeza Catarina, decidiu quebrar o protocolo e falar diretamente ao povo.
Ela estava sozinha. Sem conselheiros, sem discursos ensaiados, apenas uma princesa, uma nora e uma futura rainha. A voz de Catarina embargou ao revelar a verdade que o palácio se recusava a compartilhar. O mundo parou de dar ouvidos a rumores e começou a ouvir sua dor. Não houve alarde. Nenhum brasão do palácio, estampado num comunicado à imprensa. Apenas Catarina, sob o peso de uma monarquia em crise, tomando a iniciativa onde o silêncio reinava. Ela não falou de trás de um pódio. Ela falou de trás de meses de angústia, confusão e traição. Seus olhos estavam cansados, mas sua determinação era inconfundível. E naqueles primeiros segundos, antes mesmo de uma única palavra sair de sua boca, a nação já sabia que aquela não era a mensagem real de costume. Sua voz tremia ao começar mal se elevando acima de um sussurro. O rei não é mais o homem que conhecíamos. As palavras atingiram como um trovão. Não houve rodeios, nem polimento real, apenas a verdade nua e crua. Pela primeira vez, alguém dentro da família real escolheu a honestidade em vez da tradição. E essa escolha não veio do trono, mas da próxima na linha de sucessão. Ela falou sobre o declínio cognitivo de Charles, com cuidado, mas sem negar a realidade. Descreveu o impacto emocional que isso teve, não apenas sobre o rei, mas sobre a família que lutava desesperadamente para manter a dignidade enquanto enfrentava uma tragédia iminente. Ela admitiu o que todos temiam, que aquilo não era temporário e que o caminho adiante exigiria não silêncio, mas união. A resposta do público foi imediata e avassaladora. As redes sociais se transformaram em uma onda de solidariedade, com milhões de pessoas elogiando a coragem de Catarina. Em frente a hospitais, igrejas e portões do palácio, as pessoas se reuniram não em protesto, mas em luto. Uma vigília silenciosa por uma monarca que ainda respirava, mas que se distanciava cada vez mais do homem que o país conhecera. Mas, junto com o apoio, vieram as perguntas incisivas. Por que o palácio escondeu isso? Quem sabia? E o que isso significava para o futuro da monarquia? Veículos de comunicação do mundo todo aproveitaram o momento. Analistas especulavam sobre regência abdicação e até mesmo ajustes constitucionais de emergência. Pela primeira vez, a ideia de um novo soberano não era um conceito distante. Era uma mudança iminente, pairando no ar. E, no entanto, em meio ao caos, Catarina jamais se desviou de sua mensagem. Ela encerrou seu discurso não com esperança, mas com a realidade, uma única frase devastadora, que seria repetida em telas por dias a fio. Esta é a luta da sua vida. E com isso, ela recuou, deixando o mundo com mais perguntas do que respostas. Mas, finalmente, a verdade não estava mais enterrada. Porém, por trás da dor pública, uma tempestade já se anunciava, uma batalha brutal sobre o que viria a seguir e sobre quem realmente controlaria o futuro da coroa. Enquanto o público lamentava, o castelo de Windsor se tornou o palco de uma guerra silenciosa. Dentro de uma câmara, iluminada por velas, os membros mais poderosos da realeza se reuniram para uma reunião a portas fechadas. Velhas feridas, desavenças não resolvidas e anos de hostilidade reprimida pairavam no ar, sufocando qualquer chance de paz. O assunto era simples. As consequências não. Charles poderia continuar como monarca. Ou havia chegado a hora de a coroa ser passada formalmente ou funcionalmente. Camila foi a primeira a falar com a voz firme, porém incisiva. Ela propôs uma regência na qual serviria como representante oficial do rei, administrando os assuntos reais, enquanto Charles se recuperava em privacidade. Para ela, esse era o caminho mais seguro, a transição mais tranquila, a opção que evitava o caos. Mas Catarina já tinha visto o suficiente. Ela apoiou firmemente William e se recusou a deixar que a mesma máquina que havia ocultado a condição de Charles agora conduzisse a monarquia. Ela argumentou que o povo precisava de um líder, não de um substituto, que o público havia se unido em torno da verdade, não de aparências cuidadosamente construídas, e que William já havia começado a assumir o papel que a nação tanto ansiava. Anne, muitas vezes a força silenciosa por trás do trono, quebrou o silêncio com uma declaração que estilhaçou a ilusão de unidade. Ela chamou a proposta de Camila de manipuladora, uma manobra calculada para centralizar o poder sob o pretexto de proteção. Falou dos últimos desejos da rainha do estado de saúde debilitado de Charles
e da importância da clareza, não da dissimulação. Edward tentou mediar, mas a sala já estava fragmentada. Harry, distante, mas emocionalmente envolvido, ofereceu apoio cauteloso à posição de Catherine e William. Ele falou sobre transparência, sobre aprender com os erros do passado e sobre o que a monarquia poderia ser se ousasse evoluir. Então veio a frase não dita, mas inevitável, a lei da regência. A disposição constitucional que poderia transferir formalmente o poder de Charles para outro membro da família real. Só de pronunciá-la em voz alta, um arrepio percorreu a sala. Invocá-la seria algo sem precedentes nos tempos modernos. Sinalizaria ao mundo que o rei não era mais capaz de cumprir seu papel, não apenas como líder, mas como símbolo. E mesmo assim, não conseguiram chegar a um consenso. O que começara como uma discussão transformou-se em confronto. E desse confronto, uma mudança de poder já havia começado. Embora nenhuma votação formal tivesse ocorrido, alianças foram expostas, intenções reveladas, e o futuro da monarquia alterado silenciosamente, a portas fechadas. Mas, enquanto o poder se deslocava nos bastidores, o mundo exterior já reagia. E a nação exigia respostas que nenhum comunicado de imprensa poderia conter. As manchetes gritavam. O parlamento se agitava. O público chorou. Charles não era apenas um rei. Ele era a ponte entre o passado e o futuro. E agora, essa ponte estava desmoronando. A coroa sobreviveria a essa tempestade. Ou se partiria sob o peso do silêncio e dos segredos, o discurso de Catherine havia destruído a última barreira entre o povo e o palácio. Sem mais se deixar conter por declarações cuidadosamente elaboradas ou falsas promessas à verdade, se espalhou com velocidade implacável. Em todas as plataformas, vozes se ergueram não em raiva, mas em união. As redes sociais se tornaram uma catedral digital de luto-louvor e emoções genuínas. Milhares agradeceram a Catarina por sua honestidade. Milhões compartilharam vídeos de sua voz trêmula, sua declaração, devastadora sua coragem. Mas, com essa honestidade, veio um acerto de contas. O que mais o palácio havia escondido. Por quanto tempo, a verdade foi suprimida. Em cidades, por todo o país, manifestantes se reuniram pacificamente, mais determinados. Velas foram acesas, cartazes erguidos, e uma única pergunta ecoou mais alto que todas as outras. Quem fala pelo povo? Agora, em Westminster. Essa pergunta tomou forma. Parlamentares, antes relutantes em interferir em assuntos da realeza, começaram a debater o impensável. Poderia a monarquia manter-se estável sob um soberano já incapaz de governar? Os rumores tornaram-se mais fortes. Regência, abdicação, sucessão. Advogados constitucionalistas foram convocados a portas fechadas. Documentos antigos foram desenterrados. A máquina governamental, pela primeira vez em uma geração, voltou-se para o próprio trono. Então, o palácio respondeu não por meio de assessores de imprensa ou decretos oficiais, mas pelo próprio Charles. Uma mensagem pré-gravada, suave e hesitante e inequivocamente definitiva. Nela, Charles agradeceu ao povo por seus anos de lealdade. Admitiu enfrentar desafios profundos e pediu compaixão, não para si mesmo, mas para a instituição que servira por tanto tempo. Não foi uma renúncia, mas uma despedida em tudo menos no nome. Nos dias que se seguiram, Catherine e William surgiram não como substitutos, mas como símbolos de continuidade. Suas visitas a lares de idosos, hospitais e comunidades enlutadas foram mais do que meras aparências. Foram um gesto de conforto, uma mensagem silenciosa de que o futuro não seria abandonado. Enquanto isso, Charles foi transferido discretamente, quase em segredo, para um centro de cuidados paliativos real-privado. Não foi um gesto de recuo, mas de paz. Um capítulo final escrito em solidão longe dos flashes, das câmeras e da formalidade real. E, no entanto, do lado de fora dos portões, daquele centro, pessoas se reuniam dia e noite, segurando velas, cantando hinos, chorando por um rei que nunca teve a verdadeira chance de reinar sem fardos. A coroa não caiu, mas se tremeu. Tremeu sob o peso da verdade, do legado e das perguntas que nenhum monarca poderia responder sozinho. Ainda assim, na presença silenciosa de Catarina e Guilherme,
Havia um vislumbre de algo estável, algo novo, algo que parecia liderança. Mas, justamente quando a nação começava a lamentar uma reviravolta final, estava prestes a acontecer. Uma que mudaria o destino do trono e o papel de Catarina dentro dele. Uma semana depois, surgiu um envelope escrito à mão pelo próprio Charles, endereçado apenas a Catherine. O que continha não era apenas uma despedida. Era uma declaração, uma reordenação da confiança do poder e do legado. Com um último sussurro, Charles remodelou a monarquia para sempre. O envelope foi passado discretamente pelos corredores do palácio. Sem coletivas de imprensa, sem cerimônias de entrega. Foi delicadamente colocado nas mãos de Catherine por um dos assessores mais próximos do rei, que com os olhos marejados disse apenas isto. Ele a terminou. Há 2 noites, Catherine hesitou antes de abri-la, sabendo instintivamente que o conteúdo mudaria tudo. A carta era breve. Não tinha um tom régio, mas era dolorosamente humana. Charles começou reconhecendo o caos das últimas semanas, o silêncio que mantivera e as verdades que Catherine descobrira. Ele não se defendeu. Não ofereceu justificativas. Em vez disso, expressou gratidão por sua força, sua honestidade e sua lealdade inabalável à família, mesmo quando a família não retribuía da mesma forma. Ele admitiu ter subestimado a rapidez com que seu estado de saúde progrediria, que os médicos lhe disseram o que ele se recusava a ouvir, e que ao tentar proteger a coroa, quase a enfraquecera irreparavelmente. E então, chegou o momento que deixou Catarina sem fôlego. Charles escreveu que a monarquia precisava de clareza, liderança e compaixão, fundamentadas na verdade. Ele expressou seu desejo, ainda não formal, mas inegavelmente real, de que William e Catherine começassem a se preparar não apenas em particular, mas também publicamente, para que a transição não esperasse pelo inevitável, mas começasse agora, enquanto a nação ainda tinha fé. Então veio o aviso escrito de próprio punho. Charles escreveu: haverá aqueles que lutarão contra a verdade para preservar seu trono. Era uma frase arrepiante, que não precisava de explicação. Os fantasmas da história, as garras da ambição, as batalhas silenciosas que ainda se travam por trás dos muros do palácio. Ele não citava nomes, mas a implicação era clara. A reação de Camila ao descobrir a carta internamente foi descrita por pessoas próximas como de devastação, isolada, silenciosa e ausente de todas as aparições públicas por dias. Ela não esperava que Charles escrevesse uma carta como aquela, certamente não para Catherine. A ruptura entre ela e o resto da família, há muito tempo, alvo de rumores, agora estava escancarada. Mas Catherine não se regozijou com a vitória. Ela desabou ao ler a última linha escrita com a mão trêmula e sublinhada, não uma, mas 2 vezes. A coroa estará mais segura em suas mãos. Não era apenas uma despedida. Era uma transferência de peso moral. Um legado transmitido, não por decreto, mas pela fé. Em Language Not Registered for Generation, ORAS, o palácio fez o anúncio formal. Uma regência começaria imediatamente. William assumiria as funções do rei, com Catherine ao seu lado. O rei permaneceria soberano de nome, mas o futuro agora pertencia claramente à próxima geração. Enquanto o sol se punha sobre Windsor, o mundo percebeu que este não era o fim de um reinado, mas a ascensão de uma rainha que o mundo jamais imaginou. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever, e nos vemos no próximo vídeo.